Sexta-feira, dia 22 do mês de janeiro do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar para você a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. O papo de hoje é justamente sobre tribulação, sofrimento, dificuldade. O que fazer quando as coisas aparecem não ter mais solução? Como deve ser o nosso comportamento diante de um problema que nós não temos condições em nós mesmos de resolver? A resposta talvez você já tenha até ouvido: confiar em Deus. Mas ouvir é uma coisa, praticar é outra. Eu vou trazer para você hoje uma história muitíssimo conhecida, relatada nos anais da Bíblia, lá atrás, lá nos patriarcas, José. Você vai entender que a coisa para José não foi fácil. Todo mundo fala que ele foi governador do Egito, que o Senhor era com ele e que ele mandava em todo o Egito, estando apenas abaixo de Faraó. Mas o começo não foi assim. José teve uma vida muito difícil por causa de ciúme, da mesma maneira que Jesus Cristo foi morto por causa da inveja dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus. José também sofreu a ação dos irmãos por causa de inveja. Ele foi jogado primeiramente numa cisterna, depois ele foi vendido para o pessoal que passava ali, era uma caravana que ia para o Egito. Esse pessoal comprou José e foi vendido, então, chegando no Egito, para Potifar. Chegando ali, mais uma vez, a coisa não ficou boa para ele. Ele ficou numa casa e ali Deus o abençoou, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. De repente, o inimigo age na vida de José e a esposa do seu patrão se apaixona por ele. E ela queria, porque queria, e ele disse não. Quando ele disse não, a mulher resolveu apelar. Tipo assim, já que não vai ser meu, vai ter que pagar o preço. E jogaram o José na prisão. Lá na prisão, o que aconteceu? Mais uma vez, José foi esquecido. Ele revelou um sonho para o copeiro foi colocado novamente na presença do faraó e ele não se lembrou de José. Passaram-se 2 anos. E aí, mais uma vez, a mão de Deus na vida de José. E então, finalmente, o faraó chamou José, ele revelou os sonhos e foi colocado como governador do Egito, estando abaixo apenas do faraó. Acima dele apenas faraó, abaixo dele todo o Egito. E é sobre isso que eu quero que você reflita. E eu separei então para você, primeiramente vamos ler um versículo que é o versículo-chave dessa história que eu estou te contando. Vamos para a Bíblia e depois nós vamos comentar juntos alguns acontecimentos desta vida tão sofrida de José no Egito. Vamos então para a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 39, versículo 10 diz assim: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Esse versículo diz que a esposa de Potifar tentava ficar com José todos os dias. Ou seja, ela insistiu, insistiu, insistiu e persistiu. Mas o que ele fazia? Ele não se deitou com ela e não ficava perto dela. Ou seja, ele corria, fugia do mal. O que foi que ela fez? Ela mandou todos os demais empregados saírem da casa e chamou José lá. Chegando lá, ela tentou mais uma vez sentar com ele. Como ele não queria, ela o agarrou. E como ele tentou escapar, ela agarrou de maneira que se agarrou nas roupas dele, ele saiu e as roupas ficaram. Depois disso, ela chamou o marido e aprontou todo o barraco, e por isso que José foi parar na cadeia. Mas olha aqui, de novo, olha o que diz a palavra do Senhor a respeito de José. Falando ela a José todos os dias, entendeu? Todo dia ela tentava atrair ele para a cama. Ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Ele se mantinha longe da mulher de Potifar. Agora vamos então refletir o que isso tem a ver comigo e com você nos atuais dias. A Bíblia deixa bem claro que José não murmurou, mesmo quando foi condenado injustamente para a prisão. Ele não ficou com a mulher do seu patrão,
ele não foi para a cama com ela e mesmo assim ele foi julgado e condenado à prisão. O marido chegou e jogou ele na prisão e ele ficou lá. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, diante da provação, diante da dificuldade, diante do problema, a última coisa que nós devemos fazer, ou melhor, nós nunca deveremos fazer, é murmurar. Nós não devemos abrir a nossa boca e reclamar, principalmente contra Deus. Nós devemos enfrentar o problema fazendo de Deus o nosso aliado. A Bíblia também relata que José não murmurou nem contra o copeiro. Ele não amaldiçoou o copeiro, nem reclamou diante de Deus quando foi esquecido por 2 anos. Ele revelou o sonho para o copeiro, pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando chegasse ao poder, e isso foi 3 dias depois. O copeiro teve o sonho, 3 dias depois o copeiro retornou à presença do faraó. 3 dias, mas o copeiro se esqueceu de José. Mas a Bíblia diz que ele não amaldiçoou, não xingou, não reclamou, não falou nenhum mal contra Deus ou contra o copeiro, mesmo sendo esquecido por 2 anos na cadeia, e ele não queria ficar lá. A Bíblia não relata nenhuma ação de José revanchista contra Potifar ou contra a sua esposa. Ele não se vingou dela. Note, ele chegou num posto muito mais alto que Potifar. Ele estava apenas abaixo de Faraó. Se ele quisesse mandar matar Potifar ou a esposa dele, ou se ele quisesse pegar alguma coisa da casa de Potifar, ele tinha autoridade para fazer isso, mas ele não fez. Porque certamente se tivesse feito, a Bíblia teria relatado, a mesma Bíblia que relatou o pecado de Davi, que mandou matar Urias, que ficou com a mulher que não era dele. A Bíblia não esconde o pecado, mesmo que sejam pessoas importantes na Bíblia Sagrada. Aqui não relata nenhuma ação de José contra Potifar ou contra a esposa de Potifar, que foi a grande culpada e que atirou ele na cadeia. O que é que nós aprendemos aqui? Nós não devemos condenar as pessoas, nós não devemos procurar exercer a justiça com as próprias mãos, mesmo quando as pessoas querem tentar o mal contra nós. Nós devemos confiar no Senhor e crer que em Cristo nós superaremos toda e qualquer adversidade em qualquer campo. Pode ser jurídico, pode ser de saúde, pode ser qualquer coisa. Quando você confia no Senhor, no tempo do Senhor, a providência divina virá e você será com certeza justificado, desde que você seja justo. José não matou os seus irmãos, ele não fez justiça contra os seus irmãos. Ao contrário, ele os perdoou. A princípio, José foi sim tentado a fazer justiça com as próprias mãos. Tanto é que ele foi rude, mandou prender um e fez aquele joguinho todo. Mas aí vem a grande sacada. A Bíblia relata que José disse: "Eu temo ao Senhor meu Deus". Aí ele liberou os irmãos para voltar ao pai dele para levar comida. Ele poderia ali naquele momento, se ele quisesse, mandar matar toda a família dele, se ele quisesse. Porque todo o Egito estava passando fome e apenas ele controlava a distribuição de alimentos. Quando as pessoas iam a Faraó para pedir comida, o Faraó falava assim: "Vá falar com José, que é ele que cuida disso". Naquele momento, como a gente diz nos atuais dias, José estava com a faca e o queijo na mão e poderia sim ter mandado matar os seus irmãos, mas ele não fez, principalmente por temer ao Senhor. Ao contrário, ele agiu com benignidade com aqueles que eram os seus algozes, os que o tinham jogado numa cisterna e depois o tinham vendido ao Egito. Mas José reconheceu a ação de Deus nessa história. Hoje todos nós enfrentamos com algum tipo de problema. Em alguma área da nossa vida, todos nós, ricos e pobres, enfrentamos alguma dificuldade. E há aquelas pessoas que estão no estado de vulnerabilidade ainda maior. Hoje tenho certeza que alguma família, em algum lugar aqui pertinho de mim no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, em algum lugar tem uma pessoa que precisa de comida, passa fome, precisa de roupa, precisa de gás, está com a água cortada, está com a luz cortada, não tem condições viáveis de se manter pelas suas próprias forças. Todos nós enfrentamos provações, isso faz parte, porque o próprio Jesus disse que nós teríamos essas provações. O grande segredo para passar por elas é manter-se fiel a Cristo, crer na palavra do Senhor e agir de forma cristã.
Não procure os causadores da desgraça. Não procure os motivadores de um estado seu ou onde quer que você esteja agora. Não procure no ser humano. Faça a sua parte. Lute com as armas que você tem, desde que seja dentro da lei. Não aponte o dedo para ninguém. E principalmente, confie no Senhor. Confie em Deus. Porque no tempo certo, o Senhor Deus virá para a tua vida. E se você tiver se humilhado, Ele irá te exaltar. José passou por muita coisa ruim, mas em momento algum ele quis fazer justiça com as próprias mãos. E quando foi tentado, resistiu à tentação. Outro paralelo, a vida de Jó. Jó é outro que comeu o pão que o próprio diabo amassou, literalmente. O diabo tramou contra a vida de Jó, foi até diante de Deus para tentar achar alguma coisa, colocou Jó à prova. Jó era rico, ficou pobre. Tinha 10 filhos, os 10 morreram no mesmo dia. Era saudável, ficou doente, e a própria esposa pediu que ele amaldiçoasse a Deus para que morresse e tivesse descanso. Tudo isso Jó passou. Mas você lembra como terminou Jó? A Bíblia revela que por confiar no Senhor, por esperar em Deus e por não abrir a sua boca para amaldiçoar a Deus, o Senhor o recompensou poderosamente. Jó ficou 2 vezes mais rico, o Jó teve mais outros 10 filhos, e a Bíblia diz que ele foi 2 vezes, repito para você, 2 vezes mais rico. José também morreu de uma forma poderosa. Ele morreu em paz, estava sendo governador do Egito até os últimos dias de sua vida. Meu amigo, meu irmão, é agora que você tem que tomar posição. Assim como José, assim como Davi, assim como Moisés, como todos os personagens da Bíblia, assim como Jesus. Jesus confiou em Deus e não foi desamparado. Se você está passando por uma situação de precariedade, se você está passando por uma situação que só mesmo Deus tem a solução, não duvide, confie no Senhor, confia nele. Mais uma vez, Salmo 37, versículo 5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais o Senhor próprio fará na sua vida. O Senhor vai te exaltar, porque a Bíblia diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor, da onipotente mão do Senhor, e no tempo certo o Senhor te exaltará.